Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, para honra e glória do Senhor, para fazer esta gravação. Hoje nós vamos falar sobre a lição 10. Lembrando que nós estamos fazendo essas gravações para auxiliar os professores, de jovens nas suas escolas dominicais, para que eles tenham aí um recurso para poderem lecionarem as suas aulas. Estamos falando sobre o livro de Daniel, Está passando muito rápido esse trimestre, já estamos na lição 10, parece que começou ontem, e damos graças a Deus por ter esta oportunidade de ajudar pessoas a terem aí um recurso a mais para poder ensinar a palavra de Deus. Lembrando, se você gostar dos nossos conteúdos, deste vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, tá bom? Divulgue aí o nosso canal, que vai nos ajudar muito e vai alcançar outras pessoas também que talvez possam ser ajudados por este canal. A lição 10 tem como título Os Impérios Mundiais e a Supremacia do Filho do Homem. O texto áureo está no capítulo 7 do livro de Daniel, versículo 13, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ok? Esse é o texto áureo. Vamos aqui agora para o resumo da lição. Os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Ok? Em meio às visões que Daniel teve, o resumo de tudo isso é esse aqui: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais. Segundo, aprender sobre a interpretação profética do sonho. E terceiro, compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. Esses são os nossos 3 objetivos. É óbvio que os alunos eles não sairão expert nesse assunto quando saírem da aula, mas é necessário ensinar da melhor maneira possível para que eles saibam de tudo que está na palavra de Deus. E quanto mais contato eles tiverem com a palavra, mais eles vão aprendendo, mais eles vão adquirindo o entendimento da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, capítulo 7, dos versículos 3 a 8, depois do versículo 13 e depois do versículo 14. Novamente, como nós sempre orientamos, é bom que os alunos leiam a revista. Às vezes nós não temos tempo, Talvez você não tenha tempo de ler todo o conteúdo da revista em sala de aula, mas oriente os jovens a lerem a revista em casa, a lerem o livro de Daniel. Oriente para que eles estejam por dentro do assunto, porque se eles forem para a aula de escola dominical, não leu a revista, não leu o livro de Daniel, eles vão aprender pouca coisa, Vão aprender pouca coisa, mas se eles investirem ali um tempo para ler, principalmente fazer um paralelo entre a leitura da revista e da Bíblia, vai ser muito bom para eles, ok? Introdução. Na lição de hoje estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano de reinado de Belsassar. Essa visão precede os eventos narrados nos capítulos anteriores do livro e possui um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2. Mas com uma riqueza de detalhes que aprofunda nossa compreensão sobre o desenrolar da história mundial e a suprema soberania divina que permeia todos os eventos. A lição nos lembra de que Deus está no controle de todas as coisas. Tópico 1. A visão dos 4 animais. Aí nós temos 3 subtópicos dentro desse tópico 1, que é a ocasião da visão. Segundo, os 4 grandes animais. Terceiro, o espanto de Daniel. Nós precisamos entender, com certeza você já deve ter falado isso, professor, em sala de aula, que o livro de Daniel ele pode ser dividido em 2 partes, tá? Em 2 partes. Dos capítulos 1 a 6
é a parte histórica, onde é narrado alguns acontecimentos na vida de Daniel, inclusive na vida de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, daquilo que aconteceu com eles dentro da Babilônia, tá? E ali no finalzinho ali do capítulo 6, nós vemos Daniel já no reinado, no império Medo-Persa. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos essas histórias a respeito da vida de Daniel dentro, primeiro do Império Babilônico e depois do Império Medo-Persa. Dos capítulos 7 até o capítulo 12, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vemos as narrações das visões de Daniel, né? São textos mais escatológicos, ou seja, de assuntos, de coisas futuras que ainda iriam acontecer, tá? Que Deus resolve dar visões, né? Resolve revelar para Daniel coisas que ainda haveriam de acontecer. Então, novamente, dos capítulos 1 a 6, narração das histórias, daquilo que aconteceu na vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E depois, capítulo 7 até o 12, mais a parte escatológica, visões, né? As revelações de Deus para Daniel. E nós já inauguramos aqui, estamos nos introduzindo ao capítulo 7, que vai falar a respeito da escatologia, tá bom? De coisas que na época de Daniel haveriam de acontecer ainda. Ok? Então nós vamos falar aqui da primeira visão que acontece no capítulo 7, tá? Apesar de estar no capítulo 7, isso aconteceu dentro, se nós colocarmos o livro em ordem cronológica, isso aconteceu ali no capítulo 5, tá? Por isso que nós vamos falar aqui sobre o primeiro subtópico, a ocasião da visão. Quando você ler aí a ocasião da visão, aí no subtópico 1, você vai perceber que essa visão, né, ela aconteceu no primeiro ano do reinado de Belsazzar, tá? Primeiro ano do reinado de Belsazzar. Então está aqui logo após o capítulo 5, tá? Ali entre o capítulo 5, passando para o capítulo 6, essa é a ordem cronológica, seria a ordem cronológica. Essa é a ocasião. O Belsazzar foi o último rei da Babilônia. Inclusive na lição, se eu não me engano, foi na lição 8 que nós falamos a respeito do Belsazzar. O Belsazzar foi aquele rei que fez um grande banquete com as taças de ouro que vieram de Israel. Né? Ele fez uma festa, uma grande festa. E aí, em meio àquela festa, apareceu uns dedos de mão, né? Uma mão, vamos colocar que seja uma mão, escrevendo na parede. Nós falamos isso. Então, na lição 8, nós falamos sobre o rei Belsazzar e o que havia acontecido com ele. Então, no primeiro ano do reinado de Belsazzar, Daniel teve essa visão, tá? Essa visão a respeito dos 4 animais que nós vamos explicar aqui logo adiante. E aqui no subtópico 2, nós vamos falar sobre os 4 grandes animais. Daniel, ele vê 4 grandes animais que subiram do mar. Né? Sempre quando tem alguma revelação, alguma visão, no livro de Apocalipse também é assim. Quando há a revelação de alguém que vai reinar ou alguém que vai vir ao mundo, né? A Bíblia menciona essa questão de sair do mar, né? Por exemplo, nós temos a besta que saiu do mar. A besta que saiu do mar. Ou seja, é alguém que vem, né? O mar é apenas um cenário simbólico para dizer que alguém virá e fará alguma coisa no futuro. Seja reinar, ou seja fazer qualquer coisa. Então essa questão de saiu do mar, né, os 4 animais que saíram do mar, ou seja, eles virão ao mundo, estarão entre a população.
tá? Então nós vemos aqui, dos 4 animais, o leão com asas de água, versículo 4, o urso, versículo 5, o leopardo com 4 asas, no versículo 6, e o quarto animal que era terrível e espantoso, versículo 7, tá certo? Todos eles, aí de novo, leão, a águia, o urso e o leopardo, todos eles saíram do mar. E Daniel dá algumas características diferentes uns dos outros, tá? Que isso significa o quê? Reinos ou impérios que são distintos, se diferem um dos outros. Um tem a sua especialidade, né? Uma parte em que o reino ele é mais forte do que o outro. E nós vamos aprender aqui que esses 4 animais representam os 4 impérios, né? Que a partir de Daniel ele é começado a contar a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia e depois o Império Romano. Esses são os 4 animais, tá? E Deus resolveu dar a Daniel essas visões. Vamos lembrar que quando o Daniel e os seus amigos rejeitaram o manjar do rei, a Bíblia diz que eles ficaram mais fortes, né, mais bonitos, e deu sabedoria a Ananias, Misael e Azarias. E a Daniel ele deu, além de sabedoria, né, deu o dom ali de interpretar sonhos, né, sonhar, interpretar sonhos. Ou seja, é algo que Deus deu para Daniel. E Daniel aqui está tendo essas visões. Aí ele sonhou com esses 4 animais saindo do mar. E esses 4 animais representam esses 4 reinos. De novo, Babilônia, o reino Medo-Persa, a Grécia e depois Roma. É muito importante que você, professor, tente ser o mais dinâmico possível, porque desde a lição 8, nós temos aqui um conteúdo pesado. Isso aqui é teoria. Vamos dizer assim, tem teoria prática. Né? Isso aqui é teoria, é muito conteúdo. É um conteúdo que às vezes fica muito pesado para os jovens. Então a gente precisa, da melhor maneira possível, ser dinâmico na lição. Tá certo? Porque aqui tem muito conteúdo. Muito conteúdo. E às vezes o jovem ele acaba se perdendo em meio a esse conteúdo. Aí vem um sono, né? Então é necessário achar uma forma de ser dinâmico. Uma forma de ser dinâmico. Aqui nós vamos puxar aqui também para uma questão muito histórica, né? Talvez tenha um aluno seu aí que goste de história, mas talvez tenha um que não goste. Então vai ser pesado para esse aluno. Você vai precisar de alguma forma ser dinâmico nessa aula. O espanto de Daniel. Tudo o que Daniel viu foi muito pesado para ele, psicologicamente, né, emocionalmente. Aliás, tudo que nós vemos, quando o homem de Deus ele tem uma visão de Deus, né, algo que Deus revela para ele, é algo assim difícil do ser humano suportar. Difícil do ser humano suportar. Paulo, quando teve a revelação de Jesus, ele caiu prostrado, né? Daniel caiu prostrado, Isaías caiu prostrado, João caiu prostrado. Então, é algo assim que mexe com as estruturas do ser humano. E com Daniel não foi a mesma coisa, né? Ele ficou tão impressionado, a visão deixou ele tão abalado, né, emocionalmente, psicologicamente, que ele mesmo fala no versículo 15 que ele ficou perplexo. Ficou perplexo. As suas bases tremeram. Se nós olharmos aqui no capítulo 7, versículo 28, diz assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me turbaram. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Então é algo realmente muito pesado para o ser humano aguentar. Muito pesado para o ser humano aguentar. E foi pesado também para o Daniel. Vamos agora para o tópico 2, a interpretação do sonho. 2 tópicos, né? 2 subtópicos.
os reinos deste mundo e o segundo subtópico, o anticristo. Como nós falamos aqui, os 4 animais, eles representam um império dominador em determinada época do mundo. O primeiro império que dominou o mundo, né, que está sendo aqui levado em consideração nessa visão de Daniel é o Império Babilônico, aquele mesmo que foi usado por Deus para castigar Israel, né? Ele invadiu ali no ano 606 a.C., invadiu Israel e aí sitiou a Israel. Então esse é o Império Babilônico. Depois veio o Império Grego, perdão, o Império Medo-Persa. Império Medo-Persa, onde nós vemos, inclusive também no livro de Daniel, o rei Ciro, o rei Dario, né? Eles foram um dos reis aí dos Medo-Persas. Depois o Império Grego, né? A Grécia, um dos mais conhecidos aí da Grécia, que é o Alexandre o Grande. Isso tudo é história. Nós temos uma história extra-bíblica a respeito de todas essas nações, né? E isso é importante saber por quê. Se a Bíblia contasse histórias de reinos que não existem ou que não existiram, de impérios que não existiram, coisas fantasiosas, nós poderíamos colocar em xeque aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Então, todas as histórias da Bíblia, todas as citações de impérios que a Bíblia faz, elas necessitam ser mencionadas na história extra-bíblica também, para que se comprove que a Bíblia está se contando, né, contando uma história verdadeira. Então nós temos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o último Império Romano, tá? O Império Romano. Então, esses são os reinos deste mundo, tá certo? E aí, os 4 animais, segundo as representações aqui de cada reino, né? O babilônico é o leão, o Império Babilônico é o leão, o urso é o Império Medo-Persa, o leopardo é o Império Grego, e aí nós temos a fera, que é o 4º animal. Não dá exatamente a descrição de um animal assim, tipo o nome do animal, mas diz que é uma fera. E segundo está aqui na revista, o 4º animal despertou a curiosidade de Daniel de maneira singular, uma besta, né? As características que é mencionada nessa fera, nessa besta, elas são de certa maneira, superiores às características dos outros reinos, tá? E aí nós temos aqui o anticristo, né? O subtópico 2. Por quê? Na visão que Daniel teve a respeito do 4º animal, né? Da feira, da besta, esse animal ele tinha 10 chifres, né? Ou 10 pontas. Na Bíblia fala chifres, nós podemos traduzir também como 10 pontas, que saíam do 4º animal. Isso simboliza que o Império Romano, né, ele teria 10 reinos, ou, melhor dizendo, 10 reis, né? 10 reis ali dentro do Império Romano, tá? Só que Daniel viu ainda uma outra ponta, um outro chifre que tinha olhos, e que esse chifre, ele arrancava ou matava outros 3 chifres. Então ficava 7 mais 1, ficavam 8. Só que esse era um chifre especial. E segundo a interpretação, esse chifre é o anticristo, tá? Ele está falando aqui do anticristo, que ele dominaria. O anticristo será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante. Isso está segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ele se apresentará como Deus. Aí Daniel fala da abominação da desolação, na qual Jesus também fala. Lá no capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntam para Jesus a respeito das coisas futuras, né? Os discípulos, eles tiveram uma curiosidade a respeito das coisas que haveriam de acontecer. E Jesus, ele dá uma descrição e ele faz uma citação de Daniel.
Versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A abominação da desolação aqui é o anticristo, tá? É esse chifre que aparece entre os 10 chifres e que derruba 3, ou pontas, ou chifres, tá? Está falando aqui do anticristo. Perceba que parte dessas visões que Daniel teve já se cumpriram. Passou o Império Babilônico, passou o Império Medo-Persa, passou o Império Grego e nós estamos ainda aqui dentro do Império Romano. Ainda nós estamos dentro do Império Romano. E estamos aí para cumprir, né? Ainda está para cumprir a vinda do anticristo. A vinda do anticristo e depois ainda o retorno, né? A volta de Jesus Cristo, que ele acabará com os reinos deste mundo. Tópico 3. O reino de Deus e o seu julgamento. Nós temos aqui, então, 3 subtópicos. Ok? 3 subtópicos. Primeiro subtópico, o juízo divino. Segundo, a vinda do Filho do Homem. E terceiro, a grande tribulação. E aqui no juízo divino, na visão de Daniel, ele vê ali os 4 animais, né? Vê o anticristo, ali simbolizado ali pelos chifres. E depois, lá no versículo 9, o Daniel, ele vê tronos, que diz assim: foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. De novo, Daniel capítulo 7, versículo 9, tá? Por isso que é importante, durante a aula, a gente sempre estar acompanhado da palavra de Deus, para ir lendo, né, a revista, no assunto que ela está falando e verificando na lição. No título, na Bíblia, se sua Bíblia tiver aí um título, né, vai estar assim: o ancião idoso e o filho do homem, ou algo parecido. Por quê? Daniel, ele vê Deus aqui. O ancião de dias, né? Cabelo branco, sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E isso aqui fala a respeito da eternidade de Deus, tá? O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Tudo isso aqui tem um significado. Por exemplo, né, o trono é símbolo de poder, governo e julgamento. Símbolo de poder, governo e julgamento. Quem está ali em uma posição, quem está sentado no trono, é quem geralmente é um rei que está sentado no trono. Então isso significa poder, aquele que governa, aquele que julga. A profecia revela que o juiz supremo neste julgamento é o ancião de dias, tá? Que é uma representação de Deus com os cabelos brancos e vestes brancas. Igual eu falei, representa também a eternidade de Deus, a eternidade, a santidade de Deus, tá certo? Que ele vai julgar a pequena ponta, ou aquele pequeno chifre que é o anticristo, tá certo? Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade das nações deste mundo. A gente precisa entender que as visões de Daniel não param no Império Romano. As visões, elas não param no Império Romano. Elas continuam e vão até Jesus Cristo. Quando Jesus, ele domina soberanamente sobre todos os impérios do mundo. Apesar que, desde sempre, Jesus é soberano, mas ele permite que se levantem reinos, que se levantem reis. Ele está no controle da história, do tempo, dos reinos, dos governos. Jesus está dominando tudo, está controlando, está regendo as nações, para que um dia ele venha assumir o seu reino, que é eterno. A vinda do Filho do Homem. Nos versículos 13 e 14, Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus faz várias citações
a respeito deste texto de Daniel. Quando Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que os judeus eles tinham tanta raiva quando eles ouviam Jesus falar, porque Jesus falava que ele era o Filho do Homem. E o Filho do Homem é uma citação de Daniel. É uma citação de Daniel. Daniel viu no céu, né? Nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens um como Filho do Homem. Dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino não terá fim. Aí Jesus vem para os judeus e fala assim, olha, eu sou o Filho do Homem. Ele se referia, né, ele mesmo, só que na terceira pessoa. Ele falava o Filho do Homem, mas ele estava se referindo a si mesmo. E aí os judeus eles ficavam loucos com isso, né? Ficavam loucos com isso porque eles não aceitavam que esse Filho do Homem aqui era Jesus Cristo, tá certo? Mas o Filho do Homem aqui é Jesus. Ele virá, né? Inclusive dentro da escatologia nós teremos aí o período da grande tribulação, de 7 anos. São 2 tempos, igual Daniel fala. Um tempo de 3 anos e meio, né, de grande tribulação, na sua primeira etapa, e depois mais 3 anos e meio. E aí, no final da grande tribulação, Jesus, ele vem pelo Monte das Oliveiras ali, para libertar o povo, e ele vem, destrói ali o governo terreno do anticristo, né? E ali nós damos entrada ao milênio. Isso dentro da escatologia, tá? E Daniel, ele tem todas essas visões de coisas assim. Isso aqui está ali próximo entre o ano 535, 536, vamos colocar aí 530, né? Daniel está tendo essas visões. E mais de 2000 anos ainda não se cumpriram todas essas etapas das visões de Daniel. Então, é algo assim extraordinário. Deus resolveu revelar a Daniel isso aqui, e isso é maravilhoso. Então, só para fechar, nós vemos aqui o ancião de dias é o Pai, o Filho do Homem é Jesus, que ele vem entre as nuvens, né, para acabar com o poder do anticristo. E agora nós temos aqui a grande tribulação. Versículo 24, lembrando, sempre aqui no capítulo 7 de Daniel, tá? Versículo 24 diz assim: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Lembrando que estamos falando do anticristo. Esse outro chifre que se levanta entre os 10, né? Que Daniel fala que ele tinha olhos. Esse chifre aqui tinha olhos. Ele se levanta entre os 10 e derruba 3 chifres. Ele é o anticristo, porque ele vai se levantar, ele vai ter um poder convencedor que ninguém nunca teve na história, né? Ele vai resolver os problemas sociais do mundo. Ele vai ter um governo mundial, uma moeda única, uma língua universal. E nós percebemos que tudo está se encaminhando para que isso aconteça. Nós temos ali, se eu não me engano, no ano passado, Emmanuel Macron falou sobre uma polícia continental, uma polícia europeia. Ou seja, o presidente da França queria instituir uma polícia que cuidasse da Europa, do continente. Nós não temos isso. Então ele já está querendo formar ali um exército europeu, um exército continental. Isso tudo já encaminha para um governo universal. Tá certo? No ano passado também, ou no início desse ano, o Elon Musk ele falou a respeito de que, infelizmente, segundo as palavras dele, né? Infelizmente, nós estamos caminhando para um cenário mundial em que deverá ser
dado para a população um benefício mundial. Por quê? Por causa da tecnologia, muitos serviços serão feitos por robôs, né? Haveria pouca mão de obra humana e seria necessário dar recursos para os seres humanos. E isso é um recurso universal, segundo as palavras dele. E nós percebemos que tem moedas hoje, moedas virtuais, que tudo isso contribui para governo único, governo universal, moeda universal, idioma universal, entre outras coisas. Né? Isso é o mundo se preparando para a vinda do anticristo e ele vai reinar ali na grande tribulação. Na grande tribulação. Tá certo? Aqui no versículo 27 ele diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e a todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá? E lhe obedecerão. Aqui nós estamos falando a respeito do final da grande tribulação. Tá certo? Do final da grande tribulação. Perceba que é muito conteúdo, é um conteúdo pesado, né? Se você der esse conteúdo pesado para os alunos, eles vão ficar cansados durante a lição. É necessário que você tenha uma grande dinâmica para dar essa aula aqui da lição 10. Ok? Conclusão. Como vimos no capítulo 7, Daniel recebe visões a respeito dos 4 grandes impérios e do estabelecimento do reino eterno de Deus. Essas visões revelam a promessa de que, apesar dos impérios e das forças poderosas que governam o mundo, o Senhor Deus continua no controle e, ao final, estabelecerá o seu reino eterno de justiça e paz. Isso nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo em meio às incertezas e turbulências do mundo, pois Deus tem um plano soberano que se cumprirá. Pode vir qualquer rei, pode vir um anticristo, não importa quem venha. Deus está no controle de todas as coisas, dominando aí acima dos reis, acima dos imperadores, acima dos impérios, né? Acima da grande Babilônia, que é um sistema mundano que rege esse mundo, né? Mas sempre no final Deus ele é vitorioso, porque isso já foi decretado por Deus antes da fundação de todas as coisas. Deus já criou o ser humano, já criou tudo já com o fim pré-determinado. Ok? Deus abençoe. Espero ter contribuído, né? Esperamos que nós, com esse vídeo, com essa aula, temos contribuído para que você, professor, tenha um suporte para lecionar a sua aula. De novo, se você gostou, se você realmente foi abençoado, curta, comente, compartilhe e nos ajude nesse canal. Amém? Deus abençoe.